Colossenses 4, versos de 2 a 4. A palavra de Deus nos diz: todos encontraram? Vamos chamar o número de Bíblias. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que manifeste como me convém falar. Nosso Deus e Pai querido, que nós estamos, ó Deus, em Tua casa, com o Teu povo, reunidos, ó Deus, em torno da Tua palavra. Temos, ó Deus, o entendimento que o Espírito Santo do Senhor é quem nos dirige, é quem nos capacita, é quem nos realmente aponta, ó Deus Pai, a verdade do Senhor para ser dita, compartilhada. E nós oramos, ó Pai de amor, que o Senhor realmente ajude cada um de nós, ó Deus, não apenas ouvir, mas entender e entender, ó Deus Pai, aplicar em nossas vidas, de maneira tal que o Teu povo realmente entenda um pouco melhor o que é viver um cristianismo autêntico. Obrigado, Deus, por cada pessoa de nós nessa noite, se é com aqueles que forem possibilitados de estar. Ajude cada um. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Antes, depois da oração, o Davi tem um versículo, não é Davi? Então, vai vir agora? Então vem, filho, vem cá. Abençoa-nos. Eu estava pensando que as crianças imaginaram que o culto das crianças seria, as crianças seriam pregar para crianças. E quando eu fui falar com ele, com o outro Davi, vocês estão cientes que vocês vão pregar para a igreja? Ele disse, não, nós estamos certos, sabemos. Amém. Porque desde a antiguidade nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além investido e trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64, 4. Amém. Amém, graças a Deus. Esse versículo, fez muitas pessoas chorarem domingo à noite, lá em Taubaté. Também eu preguei exatamente nesse texto, viu, filho? Olha só, preguei nesse texto. Depois do culto, eu falei, meu Deus, o pessoal não gostou da mensagem. Só havia várias pessoas chorando, eu falei, o pessoal não gostou da mensagem. Mas não é o poder da mensagem, tá vendo? Impactou vidas ali e louvado seja Deus por isso. Tá bom? Colossenses capítulo 4, versículos 2 a 4, nós queremos falar nessa noite sobre oração. O versículo 2 nos diz, perseverai em oração. Perseverai em oração. Amados, eu tenho aprendido que grandes acontecimentos sempre foram precedidos de muita oração. Um dos fatos que nos traz essa confirmação foi quando o Senhor Jesus Cristo, antes de ser morto, antes de ser preso, a palavra de Deus nos diz que ele estava no jardim do Getsemane, ele ausentou-se logo após a Páscoa, ele saiu com dois dos seus discípulos, e ele os deixou num certo lugar e diz, olha, orai por mim, vigiai e orai, que eu vou ali orar. E a Bíblia diz que Jesus Cristo ia e ele orava, e quando ele retornava, ao invés de os discípulos estarem orando, eles estavam dormindo. Jesus os acordava, os despertava, pedia para que eles vigiassem, orassem, ele ausentava-se. A Bíblia diz que ele ia, e ele orou naquele dia de uma maneira tão intensa que o evangelista Lucas diz que realmente chegou a suar gotas de sangue. Jesus Cristo sabia, não que ele tinha medo da morte também, irmãos, mas é porque ele estava muito oprimido pelo inimigo, que queria realmente de todas as maneiras fazer com que ele desistisse daquilo que ele tinha certo, que Deus havia preparado e o mandado ao mundo. Então ele entende a necessidade de orar. Então, repito aos amados, grandes acontecimentos sempre foram precedidos de muita oração. Amados, eu creio que a oração realmente direciona as nossas vidas realmente no caminho de Deus. E então eu creio que nós deveríamos orar mais. Mas temos que admitir, oração não é algo que realmente alegra tanto a nossa carne. A nossa carne não se preocupa muito com necessidade de orar. Eu não sei se você já percebeu sobre isso. A nossa carne, ela preocupa-se ou ela ocupa-se com muitas outras coisas, menos
com oração. Eu não sei você. Calcule, comece a fazer anotações. Quanto tempo você gasta numa determinada atividade que favorece a sua carne e favorece você? E quanto tempo você gasta com oração? Estou dizendo você, estou dizendo lá fora não, aqueles que não conhecem o Senhor. Quanto tempo nós investimos em nossas vidas em oração? Tá bom? Uma partida de futebol demora cerca de 90 minutos, tá bem? Filme, geralmente 1h30, 2 horas, tá bem? Aqueles videozinhos hoje na internet são curtos, mas eles são de uma maneira tão intensa e tão sugestivos, já passando um outro, que a pessoa começa a olhar um, e olhar outro, e olhar outro, e quando você vê, você perdeu tanto tempo em ver vídeos, seja no YouTube, Facebook, ou outra rede social, Instagram, sei lá o que. É tanta coisa que nós, às vezes, gastamos tempo. Mas, amados, oração que é realmente uma grande bênção, porque leva-nos a ter comunhão com Deus, infelizmente é tão negligenciado por nós. Oração é o nosso canal com Deus. Oração é sintonizar-se com o Pai. E, inclusive, eu quero falar nessa noite que oração, quando nós oramos, de certa forma, nós estamos interagindo com o Pai, com o Deus Trino, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, porque nós oramos ao Pai através do Filho e, claro, contando com a ajuda do bendito Espírito Santo que habita em nós. E quando, inclusive, tem momentos que nós nem sabemos o que pedir, a Bíblia fala para nós em Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo do Senhor, ele intercede por nós. Amém, igreja? Você já imaginou sobre isso? Eu quero falar com Deus Todo-Poderoso e eu posso usar o nome do Filho dele, o nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, para chegar ao Pai, e eu tenho a certeza e eu tenho a promessa de que eu posso contar com o auxílio do Espírito Santo de Deus que habita na minha vida, e eu posso chegar nesse trono de graça. Então, amados, oração é algo fantástico para as nossas vidas. Temos a oportunidade, nós, miseráveis pecadores que somos, temos a oportunidade de criar um relacionamento com um Deus que é santo. E aqui no texto que nós lemos, no versículo 2, Paulo diz: perseverai em oração. A palavrinha perseverar, eu pesquisei, ela significa dedique-se, mergulhe, aplique-se, não pare de orar. Perseverai em oração. Neste caso, irmãos, orar é realmente, Paulo queria para que a palavra de Deus, ou seja, a porta da palavra, tivesse aberta de maneira que ele pudesse falar do mistério de Cristo. Olha só, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Alguém poderia dizer para mim qual era o mistério de Cristo? Alguém se lembra? O mistério de Cristo. Mistério, o que é mistério? É algo que não era revelado, mas que agora Paulo está dizendo: persevere em oração, irmãos, para que eu possa ter poder e liberdade para poder falar do mistério de Cristo. O que Paulo mais falava depois de Cristo? O que Paulo mais defendia depois de Cristo? Além da ressurreição, ele falava da igreja. O mistério de Cristo é a igreja. Por que mistério, pastor? Porque não havia sinais, pontos, mas igreja não foi mencionado no Velho Testamento, só apareceu no Novo Testamento, também. E Paulo queria ter liberdade para poder falar do mistério de Cristo, e para isso ele diz: perseverai em oração. Nós vamos pegar essa ideia, irmãos: perseverai em oração, ou seja, dedicar-se em oração, mergulhar em oração, aplicar-se em oração, não parar de orar. E por que, pastor, nós devemos fazer isso? Repito, porque quando nós oramos, nós estamos, de certa forma, interagindo com o nosso Pai. Abra sua Bíblia comigo lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao versículo 22. Hebreus 10, 19 a 22. O autor de Hebreus, que particularmente eu imagino ser, ou creio ser Paulo,
ele nos diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aqui ele está dizendo chegar diante do santuário. E amados, nós temos não só a instrução, mas nós temos a liberdade, nós temos a certeza de que nós podemos chegar diante do trono de Deus. Para quem já leu o Velho Testamento sabe que isso era impossível, a não ser através da vida dos sacerdotes. O povo ia até o sacerdote, o povo levava uma oferta e o sacerdote oferecia aquela oferta ao Senhor, e aquela oferta era aceita ou não, mas o povo dependia de um sacerdote, o povo dependia de um sacrifício. Nós, amados irmãos, nós temos a liberdade, aliás, nós temos o incentivo de poder ir diante do trono da graça do Deus Todo-Poderoso, e não é necessário buscar através de um sacerdote. Você pode pedir para o pastor Alexandre orar, você pode pedir para um diácono orar, você pode pedir para o irmão que é o líder da oração orar, mas você mesmo pode orar, e você vai conseguir chegar da mesma maneira com qualquer outra pessoa tendo cargo, ou título, ou qualquer outra coisa, porque todo cristão agora tem a liberdade de chegar diante do trono da graça de Deus. Amém, igreja? Eu não sei quanto a você, isso para mim é muito especial. A qualquer momento eu posso ir à presença do meu Deus, o Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós acabamos de ouvir, que nunca com ouvidos se percebeu e nunca com olhos pode se ver e nem realmente identificar um Deus como Ele. Nós podemos ir a Ele, amém, amados? Sem usar sacerdote e sem precisar oferecer qualquer, mas nenhum sacrifício. Sabe por quê? Porque nós já temos um sacrifício perfeito que já foi oferecido por nós. Imagine você ser recebido pelo presidente da República. Seria honroso para você, a despeito de partido, a despeito de quem é no momento o presidente, mas você já imaginou você ter o privilégio de poder chegar diante do presidente? Eu gostaria de ter esse privilégio. Eu gostaria de levar uma Bíblia para ele, levar um folheto para ele e dizer a ele: olha, Jesus Cristo te ama, e lá encerrando tem uma igreja que ora pelo Senhor, porque temos a instrução de orar por aqueles que estão em iminência sobre as nossas vidas, independente de que partido seja. Amém, amados? Agora nós temos o privilégio de chegar diante do grande Senhor, o grande Rei. Amém, amados? Agora, isso muitas vezes é infelizmente negligenciado da nossa parte. Olha comigo Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Então, amados, nós podemos chegar diante do Senhor, porque Ele nos recebe. Filipenses 4, 6 nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas. Diante de quem? De Deus. Através do que, amados? Pela oração e súplica com ação de graça. Amados, há muitas pessoas que estão ansiosas, várias vezes ansiosas, mas a Bíblia diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo, seja ela qual for, em tudo conhecida diante de Deus. Quando dizem tudo, irmãos, não é apenas ansiedade por algo que eu gostaria de ter ou fazer, mas talvez ansiedade por algo que eu sei que eu não deveria ter e tampouco fazer, e muito menos pensar, rapaz, de forma alguma me envolver, mas isso ainda roda a minha mente, a minha vida, e eu quero desfazer-me disso. O que a Bíblia nos diz? Que as vossas petições sejam elas em tudo conhecidas diante de Deus. Pode abrir o jogo, pode dizer: Senhor, eis aqui, o Senhor sabe, o Senhor conhece, é eu mesmo, eu penso nisso, eu vejo isso, eu falo isso, eu quero isso, eu desejo isso, e eu falei que eu não quero isso, e eu estou
de Deus. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém, amados? Isso alegra o meu coração. Orar, eu posso orar porque Deus me recebe, eu posso orar porque Deus me ouve, eu posso orar porque Deus é um Pai maravilhoso. Amém, amados? Olha comigo, Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus 7, 7. Olha só o que a palavra de Deus nos diz aqui. Pedi, o que diz? Mateus 7, 7. E dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas, amados, isso é precioso, aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então, amados, nós temos a promessa de que nós podemos pedir, amém, amados? Nós podemos falar, amados, eu creio que Deus sempre quer dar o melhor para os seus filhos. Então vamos orar. Lembra quando o Senhor Jesus Cristo ensinou os apóstolos a orarem? Eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus. O Senhor teve um tempinho e diz: olha, então quando vocês orar, não faça como aqueles, como os fariseus que ficam nas esquinas falando para ser ouvido. Não faça como aqueles que ficam repetindo a mesma coisa, imaginando que por vã repetição serão ouvidos. Ele diz: quando você for orar, entra no teu, alguém se lembra? Quarto, ou no teu aposento. A gente ouve falar de pessoas que falam sobre oração no monte, a oração no monte é mais forte. Mas a Bíblia diz: o Senhor Jesus entra no teu aposento, no teu quarto, e ora ao Pai que está em secreto. E o teu Pai que está em secreto, Ele não apenas ouve, Ele vê. Amém, amados? E de que forma devemos orar? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ele é o nosso Pai e Ele é o Deus Santo. Amém, amados? Aí você continua falando, aquilo é um modelo, tá bom? Não é necessariamente uma reza, é um modelo de oração para nós. Então a primeira coisa de oração que eu gostaria que você entendesse: oração se fundamenta no amor do Pai por nós. Podemos pedir, podemos falar com Ele. Ele é um Pai bom que nos ouve. Amém, amados? Oração também fundamenta-se no Filho. João capítulo 1, versículo 14. Quem encontrando poderia ler para nós? João 1, 14. Olha só o que a palavra de Deus diz para nós acerca do Filho. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória por unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E que é esse verbo, querido? A palavra verbo, a palavra ou palavra, Bebeto leu o versículo 14, mas lá no versículo 1, 2 e 3, também fala sobre o verbo. Lembra? Sobre o verbo. No princípio, o que diz a Bíblia? Era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então está falando de Jesus. E ele leu, e o verbo se fez carne. E o que mais? E habitou entre. O que aconteceu, igreja? O verbo, Deus, veio. Amém, amados? Então, a oração, nós podemos ir ao Senhor, mas oração, nós entendemos também que o Filho veio a nós. Amém, igreja? O povo busca religião para encontrar Deus. Não precisa. Religião não leva a Deus. O Senhor já veio a nós. Amém, amados? Através de quem? De Jesus Cristo. E vindo a nós, diz a Bíblia, Ele tornou-se o nosso mediador. Olha comigo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. O Verbo, o Deus, Cristo Jesus, o Deus 100% homem,
mas também 100% Deus. Ele veio estar conosco e a Bíblia nos diz o que ele tornou-se. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um, diz a Bíblia, só Deus. Um só Deus. E um só, letra maiúscula, mediador entre Deus e os homens. Quem é? A quem nós devemos pedir, irmãos? A Jesus. Ele é o nosso mediador. Amém, igreja? Vivemos num país onde muitos consideram uma mulher, não podemos dizer o que é a Maria, porque eles chamam de Aparecida, fazem uma certa confusão quando dizem que Maria é a mãe de Jesus, mas depois cultuam uma imagem por nome Aparecida, dizendo que é a mãe de Deus. Então é uma grande confusão e atribuem a ela como sendo a mediadora entre Deus e os homens. Mas a Bíblia nos diz, e nós lemos, porque há um só Deus. Se só há um Deus, um só Deus, e a Bíblia continua dizendo, e um só mediador, nós temos que entender, então tem um Deus, que é o Deus Pai, e um só mediador que media entre o homem e esse Deus. Então qualquer outro mediador que se criam por aí, está levando a um outro Deus, porque está falando que é um outro mediador, e esse outro mediador está apontando para um outro Deus. Isso fica para um outro estudo, mas para o estudo da oração, eu me contento em entender que nós temos um Deus, amém, amados? E que nós temos um mediador, amém, igreja? E quando oramos, é o seguinte, eu posso falar com Deus Pai diretamente, mas eu posso falar através de quem? Do Filho, Jesus Cristo, amém, amados? Agora pense só, você vai falar com o presidente da República, já imaginou? Você não tem qualquer contato, como você vai chegar lá e conversar com ele? E talvez pleitear qualquer coisa. Olha, eu sou o Sandro, lá de Serrano. Não, na verdade eu não sou de Serrano. Eu nasci lá em São Raimundo, lá. Mas agora eu moro em Serrano. E Serrano agora é minha terra. Eu amo minha terra, eu amo minha igreja. E, bom, senhor presidente, peraí. Ele vai se embaraçar. Se ele tem um porta-voz, alguém que fala melhor, que vai dizer, senhor presidente, esse aqui é o Sandro, que tal lugar, tal, alguém que é bem conhecido do presidente, o Sandro provavelmente vai conseguir mais coisas. Os irmãos estão entendendo? É uma ilustração bem grotesca, porque nada se compara com Jesus Cristo, amém, irmãos? Quando Jesus Cristo pleiteia qualquer coisa por nós, você sabe o que está diretamente interligado ali na pessoa de Cristo? Não é apenas o relacionamento familiar, Deus Pai, ele é o meu filho, então meu filho pede. Não, tem mais coisas. 1 João capítulo 2, versículo 1, filhinho, estas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se pecar, tendes um advogado perante o Pai. Quem é esse advogado? Irmão, então agora torna a coisa um pouquinho mais, você não fica mais interessante entender? Eu tenho o Deus Pai, e eu posso falar a Ele, e eu posso falar através do mediador que é Cristo, que é o Filho dele, e que é o meu advogado. Amém, irmãos? As coisas começam a fazer mais sentido para você, começa a você se sentir um pouquinho mais forte, entender, eu posso orar, porque a coisa vai funcionar, porque eu estou pedindo para um Deus Pai, mas eu posso usar o nome do Filho, e o nome do Filho pode muito bem dizer, papai, Pai, Ele realmente é tudo isso que o Senhor sabe que Ele é, só que teve um dia que Ele pediu para mim, e Ele confiou que eu fosse o seu Salvador, o seu advogado, o seu amigo, o seu Redentor. Pai, o Senhor lembra? O Senhor me deu para morrer por causa dele, e Ele confiou em mim. Agora, Pai, como é que o Senhor não dá a Ele o que tanto precisa? Os irmãos conseguem entender essa relação, irmãos? Quando nós oramos, estamos falando com Deus Pai, através do Deus Filho, e
E amados, é bem possível alcançarmos aquilo que nós pedimos, amém, amados? Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso intercessor. Hebreus 7,25 nos diz que pode todos os que por Ele chegarem a Deus. Há várias passagens, irmãos, para ir ao Pai tem que ir no nome do Filho, João capítulo 14, versículo 13 e 14. Então, amados, em Cristo nos tornamos filhos de Deus, e foi concedido um direito ao Filho de ser o mediador, e eu tenho feito muito uso disso, tá bom, amados? E finalizando, quando oramos, oração fundamenta-se no amor do Pai, na graça do Filho e na comunhão do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Você encontrou? É um versículo muito conhecido, mas a Bíblia diz: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas riquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como, mas este mesmo Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas, o mesmo Espírito faz o que, irmãos? Por nós, com gemidos inexprimíveis. O mesmo Espírito. Aquele Espírito que fez algo na nossa vida, e estando lá em Taubaté, eu tenho testemunho da minha salvação, e eu pude falar um pouquinho sobre a maneira como o Espírito Santo de Deus trabalhou no meu coração. A princípio eu imaginava que a minha esposa tinha falado da minha vida para o pastor quando pregava, mas no meio da mensagem em diante eu vi que não é possível. É algo diferente que está acontecendo na minha vida. Como é que esse homem está acertando tudo? Como é que ele está, a palavra está dirigindo tudo dessa forma, justamente por mim? Para que isso? Como é isso? Irmãos, eu estou dizendo, isso é a primeira vez que eu coloquei os pés na casa do Senhor. Com medo de morrer, eu só fui na casa de Deus porque eu tinha medo de morrer. Eu não fui lá porque eu queria qualquer coisa com Ele. Eu queria que Ele me ajudasse a me livrar da dúvida do que seria de mim depois de morrer. E eu não queria morrer e tampouco ir para algum lugar que eu não sabia para onde que era. Eu não fui lá por causa de Deus. Mas ainda assim Deus conseguia falar no meu coração, comunicar-se comigo. E um Deus pegar aquele homem que ali estava pregando e dirigir ele, falar aquelas coisas daquela forma. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, daquela maneira, trabalhando de uma maneira para convencer esse miserável pecador de que eu precisava dele. E agora, depois de 26 anos de conversão, será que o Espírito Santo de Deus não quer fazer mais na minha vida do que Ele tem feito? Eu não sei quanto tempo você já tem de conversão, mas se Ele conseguiu naquele dia, quando você nada entendia sobre Ele tocar na tua vida e levar você a realmente entender que você era um pecador e que estava realmente condenado ao pecado, ao inferno, que ia morrer e ia para o inferno, mas Ele te convenceu que você precisava de Cristo e você disse: Senhor, entra no meu coração, perdoa o meu pecado, salva a minha alma, com convicção dada pelo Espírito. Este mesmo Espírito que sempre continuou atuando em nossas vidas, amados, Ele, diz a Bíblia, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Dá para entender isso? Quando eu oro, eu falo com o Pai. Quando eu oro, eu falo com o Pai através do Filho. Quando eu oro, eu falo com o Pai através do Filho. Eu tenho o Espírito Santo de Deus que habita em mim e que comunica com o Pai numa linguagem que só eles entendem simultaneamente, irmãos. Então algo fantástico pode acontecer em nossas vidas através da oração. Amém, igreja? E eu me pergunto, quanto temos orado? Eu achei estranho o pastor Luiz. Não deveria ser estranho. Eu o chamei de doido. Mas quando ele chegou para nos ajudar com algumas coisas,
Ajudar na igreja. Vamos, pastor, vamos fazer compra, vamos lá. Vamos melhorar. O que está precisando? Pastor, está precisando de fiação e tinta. Vamos comprar. Falou, pastor, entrou as ofertas das igrejas dos Estados Unidos? Ele falou, não entrou, mas vamos comprar. Compra no meu cartão. Ele falou, Deus nunca me deixou eu sem. Vamos comprar. Mas não é isso que eu estou falando. Estou dizendo, ele queria que eu orasse por todo mundo. Chamou a gerente do Leroy. Vem cá, senhora. O pastor vai orar pela senhora. Aí eu tive que orar com ela lá na frente dos caixas. Senhora, me indica uma boa vendedora para que nós possamos fazer o que nós temos que fazer. Ela indicou a vendedora e nós chegamos, pastor Alexandre, olha pela vendedora. E a vendedora frequentava uma igreja, a vendedora já levantou a mão para o céu, e olha que eu vejo o pastor Luiz com a mão erguida, e gente na prateleira olhando para nós. Eu falei, eu tenho que erguer a vida também. E comecei a erguer a vida. E todos nós oramos no meio do Leroy. E na hora de pagar, a fila no caixa despachou, olha pela caixa da loja. E eu tive que orar pela caixa da loja. E eu falei, esse homem é doido. Não, esse homem não é doido. Esse homem é um cristão. Amém, amados? Como aquelas pessoas foram impactadas, desde a gerente até a moça do caixa. Muito obrigado. Uma delas disseram, eu ganhei o meu dia hoje. Nós não demos um centavo para ela de oferta, mas a oração que nós fizemos por ela, ela disse, eu ganhei o meu dia hoje. Oração, amém, irmãos? Oração. E eles ainda não entendem tanto o que é o poder da oração, a bênção que é a oração. Então, nesta noite, sabe por que eu estou falando sobre oração? Por dois motivos. O pastor Luiz havia dito, já semana atrasada, pastor, faça um culto de oração antes da inauguração da igreja. E eu pensei comigo, eu estou ensinando o livro de Davi, a vida de Davi. Nós não tivemos tempo de preparar sobre o livro de Davi, da história da vida de Davi, e eu falei, eu vou fazer o que o meu pastor, ele diz, né, eu sou o pastor dele, ele é meu pastor, eu vou pedir que o pastor Luiz pediu que fizesse um culto de oração. Então, eu gostaria nessa noite que nós começarmos a orar, mas com essa ideia, não é apenas uma parte do culto, vamos orar. Talvez até abaixe a cabeça, não fala nada, não pensa em nada, não pede nada, só fica esperando a pessoa que está dirigindo a oração terminar a oração e achou que estava orando. Isso não é oração. Então hoje nós vamos orar de que forma, pastor? Nós vamos orar com a convicção de que estamos falando com o Pai, através do Filho, com o auxílio do Espírito Santo em nossas vidas. Amém, irmãos? E nós vamos dizer, Senhor, receba a nossa gratidão por aquilo que nós estamos expondo ao Senhor, mas Senhor, tem coisas que nós entendemos só o Senhor pode fazer, e nós estamos na expectativa de que o Senhor vai fazer por nós. Nunca se viu, nunca se percebeu um Deus como o nosso Deus, que nós ouvimos do nosso irmãozinho aqui. Então, Senhor, nós esperamos grandes coisas do Senhor, e nós vamos orar para que isso aconteça em nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Esperar com fé que aconteça em nossas vidas. Nosso Deus e nosso Pai querido, obrigado pela oportunidade de ministrar e encorajar os nossos amados irmãos a orarem com fé, realmente entendendo que o Senhor nos ouve, que o Senhor é um bom Pai. Nós não precisamos fazer nenhum tipo de sacrifício, a não ser, talvez, para aqueles que quiserem dobrar-se no chão e curvar seus joelhos, talvez em sua fronte, talvez vir ao altar, que faz tanto tempo que não viemos, talvez vir. Pai, mas nós queremos falar com o Senhor, nós queremos falar com muita fé, nós queremos realmente pedir através do Filho, porque nós entendemos que há muito mais força quando nós falamos de Jesus, no nome do Senhor. E Pai, nós queremos realmente pedir, entendendo que o Espírito Santo do Senhor vai dirigir-nos, ó Deus, de maneira tal que nós vamos pedir segundo a perfeita vontade do Senhor, e sabendo que o Senhor nos ouve, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Então, ó Deus Pai, desde já trabalhe no coração de cada irmão, para que tenhamos a fé daquele centurião naquele dia, que quando disse ao Senhor Jesus, não precisa ir na minha casa, basta dizer uma só palavra, e eu tenho certeza que será feito. Que nessa noite possamos ter a mesma fé. Senhor, diz uma só palavra, e temos certeza que será feito. Por favor, Deus, eu tenho pedidos, eu tenho expectativas, eu quero me dirigir ao Senhor. É bem provável que os nossos amados o têm também. Ajuda eles. No nome bendito do Senhor Jesus, oramos a Deus que realmente fique gravado nos corações a mensagem. Oração fundamenta-se no amor do Pai,
na graça do Filho e na comunhão do Espírito Santo. Deus Trino, dando-nos a oportunidade e liberdade para poder trabalhar em favor das nossas necessidades. Isso para mim é fantástico. Ter um Deus que trabalha em meu favor. Pai, obrigado por tamanha bondade e disponibilidade. Eu oro em nome de Jesus. Amém.